Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Ronildo Vaz, eu sou professor de cursos de MBA, exemplo em escolas como a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Dom Cabral também. E hoje eu venho trazer um tema bastante relevante aí para as organizações, chamado experiência do cliente, ou Customer Experience. É um tema bastante relevante, vem recebendo muita atenção das empresas, inclusive algumas delas aí têm departamentos dedicados à experiência do cliente, reportando diretamente aí ao presidente da empresa. E isso mostra a relevância do tema, porque cada vez mais as empresas não só querem se diferenciar em produtos e serviços, mas também se diferenciar e proporcionar experiências enriquecedoras aí para os seus clientes, tá? Então aqui hoje o que a gente vai abordar? Espero que vocês aí acompanhem até o final. Primeiro a gente vai falar da definição da experiência do cliente, entender o conceito. Vamos também passar pelos componentes da experiência do cliente, são 4 componentes fundamentais, principalmente aí para quem estiver com a intenção de fazer o planejamento da experiência do cliente, tem que entender esses componentes. Vou falar um pouquinho das empresas que se destacam aí sobre o tema experiência do cliente. São empresas conhecidas aqui no mercado brasileiro e muito bem referenciadas aí por profissionais da área de experiência do cliente. Depois eu vou dar um exemplo de uma empresa nacional, que é a Tecnisa, que vem fazendo um trabalho muito bom em relação à experiência do usuário. Então vamos lá? Falando um pouquinho do tema experiência do cliente, né? A definição da experiência do cliente, que nada mais é do que proporcionar experiências positivas antes e depois da venda, né? E sempre com a intenção da repetição do negócio, e com a repetição do negócio, né, você tem um aumento da lucratividade e no final das contas, o que as empresas estão interessadas, né, é criar a lealdade do cliente, né, porque através dessa lealdade é que as empresas conseguem se tornar perenes, né, e clientes aí que permanecem no relacionamento com a empresa são clientes muito mais lucrativos. E quando a gente fala também em experiências positivas antes da venda, é tudo aquilo que você proporciona para o cliente, por exemplo, facilitando todo um processo de busca desse cliente em relação a algum produto ou serviço aí que uma empresa esteja oferecendo. Então vai desde um site muito bem planejado, que facilita todo aí o conteúdo a respeito de um produto, a facilidade de navegação também aí é bastante importante. E também é muito importante a experiência depois da venda, né? Sempre mantendo um canal de comunicação aberto, sempre perguntando como o cliente se sentiu em relação ao relacionamento que ele teve com a empresa também. E principalmente aí quando você fala em empresas de seguro, né, quando acontece um sinistro, né, a experiência depois da venda é bastante importante, né, porque é ali que vai começar o verdadeiro relacionamento com o cliente, os cuidados que a empresa tem que ter para proporcionar aí o cliente, né, um atendimento realmente que faça jus àquilo que foi combinado numa pólice de seguro. Ok? Então, continuando aqui, falando em componentes da experiência do cliente. Veja aí que nós temos aí 4 áreas fundamentais, uma delas é gerenciamento da experiência do cliente, o Customer Experience Management, que nada mais é do que você identificar e quantificar os pontos de atrito da jornada do cliente. Quando falamos em jornada do cliente, nós falamos de uma ferramenta que se chama Mapa da Jornada do Cliente, que vai te dar uma visão abrangente de todos os pontos de contato que o cliente tem com a empresa, e ali você vai identificar em cada ponto de contato como está o nível de relacionamento, como é que está a percepção do cliente em relação a cada ponto de contato. Se precisa ser feito melhorias, né? E como a gente vai proporcionar essas melhorias aí para o cliente também. Outro aspecto bastante importante é a experiência do usuário, que é todo o processo de planejamento da experiência do cliente, né? Então ela considera a utilidade e a facilidade de uso de produtos e serviços, né? Então aí a gente vê os bancos, né, através dos aplicativos, proporcionando experiências que o cliente consiga resolver os seus problemas mais rapidamente, de uma forma autônoma. Então isso mostra, né, a preocupação
dessas empresas, né, com a experiência do usuário que tem que ser bastante positiva e relevante para o cliente. E a gente não pode deixar de mencionar, dentro de experiência do cliente, a experiência do funcionário, Employee Experience, porque você precisa engajar o funcionário, né, mostrando a relevância de você prestar uma experiência, fornecer uma experiência para o cliente aí, positiva, né? Ele precisa entender por que isso é importante, né? Isso as lideranças têm que deixar bastante claro também, tem que praticar isso para que todos entendam a importância da experiência do cliente. E o aspecto do empoderamento, né? Imagina na linha de frente um profissional lidando ali com alguma dificuldade, ele tem que estar empoderado, com ferramentas, né, ou até com um orçamento, né, que ele possa resolver o problema do cliente. Essas empresas hoje em dia, principalmente aí as startups, né, quando você fala no Nubank, né, com um atendente aí, eu tive uma experiência recente com um cartão e rapidamente, né, fui atendido, né, sem muitos questionamentos, né. Então é uma coisa muito importante, né, oferecer condições para que o funcionário possa efetivamente resolver os problemas do cliente e ter autonomia para se fazer isso. Então esses componentes aqui eles estão interligados e todos eles devem ser tratados, né, quando fazendo o desenvolvimento aí da experiência do cliente. E quando se fala em algumas empresas, né, a gente destaca aí 4 delas bastante conhecidas, né, a Amazon, a Apple, a Disney, talvez uma nem tanto conhecida aqui pelos brasileiros, que é a Zappos, né, que é uma empresa de e-commerce, né, que começou aí através de venda de calçados, né, hoje tem um sortimento muito maior e foi adquirida até pela Amazon. E aí a gente tem esses 4 exemplos aí indicados pelos profissionais, né? Quando você fala em Amazon, né, uma empresa que planeja a experiência do cliente com bastante excelência, né? O processo de compra na Amazon é muito sem atrito, né? Eles criaram aquela compra por um clique, e isso facilita bastante a compra do cliente a partir do momento que você tem o teu cartão de crédito cadastrado também. E a partir do momento que ele vai se relacionando com a empresa tem várias informações, né? E através desse aprendizado, né, que hoje em dia aí a tecnologia está para facilitar todo um relacionamento, machine learning, você conhece melhor o seu cliente, né? E através do comportamento desse cliente você faz ofertas personalizadas, né? Isso é bastante relevante. Então o cliente tem um baixo esforço para fazer negócio com você. E com certeza isso você proporciona que ele tenha experiências bastante positivas aí com a organização. Uma outra empresa aí é a Apple, né, que trabalha fortemente a inovação e tem um relacionamento, né, com os clientes que valorizam a inovação bastante grande. Então tem uma série de ações que são desenvolvidas para aproximação com esses clientes, até lançamentos, né, feitos de uma forma antecipada para esses clientes também. E é uma empresa que se preocupa muito com o canal de distribuição. Antes a empresa adotava um canal de distribuição mais ampliado e ela percebeu, né, que esses canais que ela adotou no passado não vinham atendendo aí aquilo que ela observava, né, de uma questão de excelência para prestar um atendimento para o cliente aí de alto nível, né? Então a empresa resolveu ela mesma, né, ser responsável, ter o contato direto aí com o cliente por intermédio dos seus canais de distribuição. A sua equipe comercial é extremamente preparada, né, para entender as necessidades do cliente. Então muito focada primeiro na necessidade, depois de verificar quais são os produtos que possam atender essa necessidade do cliente, né? Não no sentido inverso, né? Eu sempre vou estar oferecendo um produto sem saber o porquê do que o cliente precisa daquele produto. Outro exemplo aqui é a Disney, né? Bastante conhecida também em criar conexões emocionais, principalmente aí pelos personagens e os funcionários também. Tem o Dia da Princesa, né? Que é muito utilizado, né? Principalmente aí pelas meninas, né, que querem ter um dia de princesa e tem todo um tratamento diferenciado quando se visita os parques também.
Tem muita tecnologia, também uma pulseira que facilita todo o processo de pagamento, né? Evitando o pagamento, né? Na utilização de cartão de crédito, tudo feito de uma forma eletrônica, bastante eficiente também. E por último aqui eu gostaria de falar um pouquinho das Apples, né? Que é uma cultura muito forte, uma cultura muito centrada no cliente. O dono é um verdadeiro embaixador da cultura centrada no cliente, né? Tanto é que qualquer funcionário que entre na organização, ele tem que passar aí por aproximadamente aí 15 dias, independentemente do nível desse funcionário, no call center, né? Entendendo aí como é feito todo o relacionamento com o cliente, as dores, exercitando um processo de escuta, né, bastante importante. E uma coisa bastante interessante que o dono da empresa fazia também, que depois de um período de treinamento ele oferecia $3.000 para que o funcionário abandonasse a empresa, porque ele entende, né, que se a pessoa não se engajou na cultura, ela vai sair vai ser muito mais custoso para a organização manter esse funcionário, né, do que fazer esse pagamento e ele sair por livre e espontânea vontade. Né? Então, uma cultura bastante forte, uma cultura que valoriza bastante os clientes, é muito interessante, eu recomendo fortemente para quem tiver interesse e quer se especializar em relação à experiência do cliente, que leia esse livro chamado Satisfação Garantida. E falando um pouquinho aqui da experiência do usuário, uma empresa brasileira aí, a Tecnisa, atua no segmento de construção civil, vem fazendo um trabalho primoroso em relação à experiência do usuário, né? Toda essa parte online de relacionamento para compra de imóveis. Então, hoje a empresa facilita todo um processo de compra do seu imóvel aí de forma online, né? A tratativa de contrato, né? Que era uma coisa muito desgastante, a empresa conseguiu identificar isso também. Então, essa questão de assinatura online, facilitar todo um processo, né, de tramitação desse documento de uma forma online para facilitar o processo de assinatura e ficar mais fácil e mais ágil aí a assinatura do contrato também. A questão das fotos também teve um aprimoramento bastante grande, né? Inclusive a empresa usa a frase contra fotos não há argumentos, né? Possibilitando, né, que o cliente faça um tour por todas as áreas do empreendimento e ali são destacados todos os seus benefícios e toda a proposta de valor da empresa indicada nessas fotos também, bastante relevante, né? Uma nova forma de apresentar o produto também. Uma outra coisa que a empresa identificou foi a calculadora de IPCA, que é uma calculadora que facilita você fazer a simulação aí dos seus pagamentos mensais também. Então foi uma necessidade identificada pela empresa, a empresa proporcionou esse serviço também de uma forma online aí para os seus potenciais clientes. E uma coisa que eu achei bastante interessante, né, é o aspecto de você divulgar o preço, né, do produto, né, do imóvel aí no processo de comunicação, né, porque a empresa também fez uma série de estudos, né, e identificou isso como sendo relevante, né, já que a quantidade de leads, embora seja menor, essa quantidade de leads de potenciais clientes aí são muito melhores atendidos pela equipe comercial, né, do que uma quantidade maior, né, através desse filtro que é proporcionado através da indicação do preço. Então a proposta aí, as relações se tornam muito mais assertivas, né, tanto por parte do cliente que busca, né, encontrar as condições e que estejam dentro do seu orçamento e tanto também pela equipe comercial que pode apresentar aí um atendimento diferenciado, já que vai ter mais tempo de fazer esse atendimento também e a possibilidade de sucesso é bastante maior. Bom, gente, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar mais a respeito aí, tem o meu e-mail, o meu perfil no LinkedIn, né? Como eu disse, eu sou um consultor, professor de cursos de pós-graduação aí também, na Fundação Dom Cabral e na Fundação Getúlio Vargas, né? Gosto bastante desse tema, venho trabalhando aí em projetos de consultoria na questão de experiência do cliente, tá? E é um tema bastante relevante, é uma forma de se diferenciar. Você pode fazer isso, essa criação de experiências positivas para os seus clientes,
tanto no ambiente físico, tanto no ambiente online. Exige muito planejamento, exige muita técnica, muita utilização de ferramentas de design thinking, por exemplo, aí, como mapa de jornada de cliente, mapa de empatia também, e questões aí mais avançadas, né, vinculadas à inteligência artificial e machine learning também, dependendo do segmento da empresa também, bastante útil, né, para facilitar todo o processo de geração de insights. Então, fico à disposição, agradeço aí vocês terem acompanhado o vídeo e, se gostaram, deem um like e até a próxima. Muito obrigado.